Olá, muito boa noite. Você vai ver hoje no Segunda Edição. Flagrante de assalto à farmácia em Porto Alegre. Bandido ameaça funcionários e clientes, faz a limpa nos caixas e leva vítimas para o depósito. Preso o homem que tentou matar ex-companheira em Bazar de São Leopoldo. Ele estava foragido desde a última quarta-feira e se apresentou hoje à polícia. Suspeita de aumento sem justificativa no preço da gasolina. O Procon investiga 17 postos de Porto Alegre que elevaram em 50 centavos o valor do combustível no mês de julho. Crise nas universidades federais. Bloqueios no orçamento ameaçam o funcionamento das instituições. Sem dinheiro, a Universidade de Pelotas pode fechar as portas no fim do mês. A força que vem da terra. No Momento Agro de hoje, a Alessandra Bergman fala da agricultura familiar, um setor importante na nossa economia e que faz um maior sucesso na Expo Inter. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. O homem que atirou contra a ex-namorada dentro de um bazar de São Leopoldo se entregou hoje à polícia. Ele estava foragido desde a última quarta-feira. A jovem que levou um tiro no rosto teve alta no fim de semana. Ao sair da delegacia, o acusado, Cristiano Bessa Arise, de 40 anos, não quis falar. Se arrepende ou não? Diante do delegado, ele manteve a mesma postura, de ficar calado. Mas outros depoimentos colhidos pela polícia indicam que ele estava embriagado e que teria cometido o crime por ciúmes. Achava que estava sendo traído. Todas as perguntas formuladas por mim, ele se reservou ao direito de silêncio. Informalmente, ele confessou para a gente que tinha praticado realmente, mas não contou detalhes. Apenas questionado sobre a arma, ele disse que era um revólver 38 e que tinha jogado essa arma no Guaíba. O caso aconteceu no último dia 7, nesta loja, no centro de São Leopoldo, onde a vítima trabalhava no caixa. Inconformado com o fim do relacionamento, Cristiano invadiu o local e disparou um tiro no rosto da jovem, de 20 anos, que já teve alta do hospital. O delegado confirmou que o agressor tinha 3 prisões preventivas decretadas por violência contra a ex-companheira. Ela registrou 5 ocorrências e foi beneficiada por uma medida protetiva. Foi decretada 3 preventivas contra ele, tanto aqui de São Leopoldo quanto de Novo Hamburgo. E ele vai permanecer preso, né? Até, provavelmente, não acredito que ele saia antes do julgamento, diante de tudo que ele fez até hoje, né? Cristiano abordou e fez um motorista refém na fuga. E vai responder ainda por ameaças contra um jovem, que, segundo ele, era o motivo das traições. Só para reforçar aqui, se a jovem tinha namorado, não tinha namorado, isso não interessa. Não interessa se ela traía, não interessa se ela já tinha um novo namorado. Nada disso é justificativa para esse rapaz aí, esse homem de 40 anos, tentar tirar a vida dela. Ciúmes também não é motivo. Isso aí é sentimento de posse, ou seja, ele perdeu e aí ele acha que ele tem o direito de tirar a vida dessa mulher. Não, isso não é mais admissível aqui na nossa sociedade. E vamos falar sobre educação, porque as universidades federais voltaram às aulas hoje, mas o funcionamento das instituições está ameaçado por causa do bloqueio de recursos do Ministério da Educação. A Federal de Pelotas diz que pode fechar as portas no final deste mês. O bloqueio de repasses deixou os cofres vazios. Os 39 milhões de reais liberados pelo Ministério da Educação já foram utilizados. Sem dinheiro, a reitoria da Universidade Federal de Pelotas teme o que pode acontecer. As portas da instituição podem fechar até o final de agosto. Chegou um pouco de recurso na segunda-feira da semana passada, conseguimos passar mais uma semana, mas a realidade é que em breve, dentro de 2, 3 semanas, a UFPEL estará com o caixa zerado novamente. A universidade completa 50 anos em 2019, mas a comemoração vai ser na Justiça.
que está em jogo é a manutenção dos 74 milhões de reais do orçamento previstos para este ano. O Ministério Público Federal aceitou o pedido da universidade contra o Ministério da Educação. Quando fechar o hospital, quando fechar a unidade básica de saúde, quando a UFPEL entrar em colapso financeiro, alguém vai ter que responder por isso. E a gente quis então que o Ministério Público Federal entrasse em ação para acionar o MEC, para que o MEC assuma sua responsabilidade pelo caos que ele está prestes a instaurar aqui na cidade de Pelotas. Com a política de bloqueios, o clima entre os estudantes é de preocupação pelo futuro da universidade. Não é só eu, é vários adolescentes, várias pessoas que dependem do futuro nessa faculdade aqui. A gente vai tentar montar uma horta para diminuir mais os gastos. A gente tenta se virar mais com os cortes dos insumos básicos, para comprar farinha, para óleo de panificação, confeitaria, para comprar óleo, detergente. São coisas que estão faltando e que já os cortes tendem só a piorar. No centro do estado, estudantes, professores e técnicos em educação da Universidade Federal de Santa Maria protestaram na entrada do campus de Camobi. O grupo distribuiu panfletos contrários ao programa Futurice, principal pauta da manifestação. É uma abertura para o mercado privado para entrar aqui e mudar a perspectiva do modelo de educação que a gente acredita, né? Porque a educação não é uma mercadoria, ela não deve ser tratada como tal. E em protesto contra esses cortes na educação, professores e estudantes foram hoje às ruas, ainda estão nas ruas, e o repórter Glauco Paza está no centro de Porto Alegre e acompanha a manifestação que acontece aqui na capital do estado, na capital gaúcha. Glauco, boa noite. Como é que está a manifestação? Onde eles estão nesse momento? Boa noite, Luciane. Boa noite a todos. Pois é, nem o frio espanta os manifestantes que nesse momento estão passando aqui pela rua Júlio de Castilhos em direção à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essa manifestação, como você falou, não acontece apenas aqui em Porto Alegre, mas em outras cidades do estado, também outras cidades do país. Os principais focos deste protesto: a reforma da Previdência, logicamente a diminuição de recursos para o ensino através do governo federal, e somou-se a isso mais um item, o programa Futurice. Este é um programa do Ministério da Educação e Cultura que permite com que as universidades públicas captem recursos juntos a instituições privadas. Segundo os manifestantes, isso significa privatização, significa a porta da privatização das entidades de ensino superior. A Brigada Militar acompanha a manifestação, mas por enquanto nenhum incidente. Participam servidores, professores, representantes de entidades de classe. Um carro de som está à disposição para que as pessoas façam as suas manifestações. Agora, portanto, algumas pessoas estão mais exaltadas. Esse povo todo vai em direção à URGS para continuar essa manifestação contra a política do governo Jair Bolsonaro. Luciane. Tá certo, obrigada, Glauco. Infelizmente, né, tem pessoas que não compreendem que o nosso papel é exatamente mostrar o que está acontecendo. O Glauco Paz está lá exatamente fazendo a cobertura desta manifestação contra o governo federal. E as notícias, olha, não são animadoras. No fim de julho, o governo federal anunciou um novo contingenciamento, que é como eles chamam esse tipo de bloqueio no orçamento. Só o Ministério da Educação perdeu mais 348 milhões de reais. Esse ano, o MEC já teve um bloqueio total aí superior a 6 bilhões de reais de um orçamento que estava previsto ali em 25 bilhões. Ou seja, é muita coisa, é uma fatia grande, que, na verdade, deveria ser uma área prioritária, né? Uma área que todos os políticos, quando estão lá tentando um cargo no poder, dizem que vão investir, mas que acabam deixando de lado. A educação sozinha, eu sei, ela pode não transformar uma sociedade, mas sem ela não existe mudança. E a mudança que a gente tanto deseja e fala sempre, questão de segurança, saúde, tem como chave o quê? A educação, né? E a gente vê dia a dia exatamente o contrário, a nossa educação definhando por causa também desses bloqueios. E olha, não são só as universidades que estão agonizando não, viu? A última medida anunciada pelo MEC atinge em cheio a educação básica, porque o valor bloqueado seria utilizado para a produção e distribuição de livros didáticos. Em maio, eu fui no Instituto Federal, por exemplo, da Restinga, que também está sofrendo com esses cortes. Além dos cursos de graduação, a instituição oferece ensino médio, ensino
técnico e os alunos lá da Zona Sul, área conflagrada, que apostam nos estudos para um futuro melhor, que é o que a gente aposta, né? Estavam com medo de perder a ajuda de custo que eles têm, enfim, para ônibus, alimentação, as bolsas em projetos, investimentos e, acima de tudo, medo de perder, sabe o quê? A esperança para eles poderem realizar os seus sonhos. Vamos mudar de assunto, falar sobre polícia, porque uma operação contra a lavagem de dinheiro apreendeu cerca de R$1 milhão em carros e imóveis no noroeste do estado. Uma pessoa foi presa. A Operação Display foi deflagrada nos municípios de Santa Rosa e Tuparendi, no noroeste gaúcho, na manhã desta terça. Entre as apreensões estão veículos de luxo, lancha e jet ski. E pelo menos 12 imóveis foram sequestrados na operação em um trabalho em parceria com o Ministério Público. Hoje, a parte operacional, Operação Display, a gente ainda está contabilizando todas as apreensões, mas nós temos por volta de 15 veículos, 12 imóveis sequestrados. Na casa do principal alvo, nós localizamos a cifra de por volta de R$100 mil, 3 armas, no caso 2 revólveres e uma espingarda. Dados das Receitas Federal, Estadual e do COAF ajudaram na investigação que durou cerca de 5 meses. Um homem investigado por ser o líder da organização foi preso. O cara está desfilando com um carro de luxo, está morando numa mansão, só que não tem uma atividade ilícita, não tem uma fonte de recursos lícitos. E isso foi um dos fatores de nós termos escolhido exatamente esse alvo. De certa forma, essa ostentação acabou facilitando e muito a nossa investigação. Que barbaridade! E aqui em Porto Alegre, mais um estabelecimento comercial foi flagrado furtando energia elétrica. É isso mesmo. A academia fica no bairro Glória, na Zona Sul. O local atende cerca de 60 alunos simultaneamente e estava furtando toda a energia consumida. A Academia Moinhos Fitness, da Avenida Aparício Borges, teve a luz desligada no mês de julho em razão de uma dívida de R$42 mil. Eles gastavam, em média, R$4 mil por mês. O local conta com pelo menos 7 aparelhos de ar-condicionado, 10 chuveiros elétricos, 12 esteiras e mais de 70 lâmpadas. O gerente do estabelecimento foi preso. Essa operação só comprova os dados de que 2/3 dos crimes de furto de energia são cometidos por classes mais altas. Engana-se quem acha que isso é crime de periferia e muita gente ainda acha que é assim. Não, quem mais rouba, quem mais furta, classe média, classe alta. Em 2018, a CE registrou R$200 milhões em prejuízos com dados que foram parar onde? Na nossa conta, na conta dos clientes. E depois de 6 meses, chegou ao fim a luta da professora Ivanete Bernardi contra a leucemia. Querida por alunos e amigos lá de Bento Gonçalves, ela emocionou todo o estado quando nós contamos a história dela aqui no SBT. A repórter Bruna Osterman voltou lá para a Serra Gaúcha para mostrar essa despedida. Olha só. Quantas vidas é possível tocar durante a passagem por esse mundo? No caso de Ivanete Bernardi, muitas, seja com a dedicação ou com o exemplo. Ela é uma pessoa muito ativa, muito alegre, muito para cima, uma pessoa que acreditava acima de tudo na vida. Na manhã desta terça-feira, os alunos da Escola Estadual Cecília Meirelles formaram fila para entrar em uma sala bem diferente da que costumavam para assistir às aulas daquela professora sempre alto astral. Ela era uma pessoa muito extrovertida, ela sabia conversar com os alunos, explicar a matéria, sempre muito alegre. E ela foi uma boa professora para mim, eu aprendi muita coisa com ela e eu sempre vou levar isso no meu coração. A história da professora ficou conhecida depois de uma homenagem muito especial no dia do aniversário de 49 anos. Os parabéns cantados da frente do hospital foram uma retribuição a toda a alegria e carinho que ela dedicou durante os 15 anos em que foi professora de inglês. Os vídeos se espalharam pelo Rio Grande do Sul e pelo Brasil.
Nós viemos a Bento Gonçalves para conhecer a prof, como ela mesma se referia na profissão. E aí foi fácil entender como Ivanete tocou tantas vidas. Eu acho que a gente tem que lidar com um dia de cada vez. Eu não me permiti sentar e chorar, e não vou. Ela só chorou por uma razão. Mas chorar de alegria é bom, né? Nesta segunda, após 6 meses lutando contra a leucemia, Ivanete descansou. Se foi e já deixa saudades, mas também um legado. De continuar sempre feliz e tentando lutar por aquilo que a gente acha. E uma lição. Quando eu me despedi dela, ela me disse assim, me chamou pelo nome, ela me pegou na mão e ela disse: a melhor coisa do mundo é ser saudável. Que belos ensinamentos, né? Bom, vamos falar agora sobre economia. Pelo menos 17 postos de combustíveis de Porto Alegre podem ter praticado aumento injustificado nos preços da gasolina. É o que sugere uma investigação preliminar do Procon. Foi constatado que o preço do litro da gasolina foi elevado em 50 centavos no mês de julho. A partir de agora, os postos têm até sexta-feira, dia 16, para apresentar uma defesa formal à prefeitura. Caso contrário, eles poderão ser multados por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor. E é um absurdo, porque em julho, da noite para o dia, os postos elevaram em cerca de 50 centavos. E isto significa, de acordo com a investigação do Procon, que não havia um motivo, o que acaba indo contra o Código de Defesa do Consumidor, porque para elevar os preços, o empresário ele tem que ter um motivo. Aumentou o imposto, aumentou o índice da tarifa que vem lá da refinaria, não sei. Mas não foi o que aconteceu. E a gente passa aqui o Mampituba, vai para Santa Catarina e comprova que por lá a gasolina está R$13,59, R$13,79. É um absurdo e a gente espera que o Procon, enfim, complete essa investigação que todos os consumidores esperam. Expo Inter chegando, a mostra de animais atrai milhares de visitantes para Esteio, mas o local que mais lota mesmo é o pavilhão da agricultura familiar, que tem um peso muito importante na economia brasileira e gaúcha. Alessandra Bergman, bem-vinda, boa noite. Confesso que eu adoro a agricultura familiar e faço muitas comprinhas lá na Expo Inter. Quem não gosta, né, Luciane? É verdade, é muito bom. Um dos lugares mais visitados. E o crescimento do Brasil passa pela agricultura familiar. É a base da economia de 90% dos municípios de todo o país, que tem até 20 mil habitantes. É responsável pela renda de 40% da população. Eu estou falando de 4 milhões de famílias envolvidas. A agricultura familiar brasileira é a 8ª categoria que mais produz alimentos no mundo. E nós sabemos, né, Alessandra, que nessa área o Rio Grande do Sul faz bonito, é modelo, né? Um exemplo aí para todo o país, né? Sim, aqui a atividade acontece em 85% dos estabelecimentos rurais. São 378 mil famílias, que representam 27% do PIB gaúcho. E adivinha, Luciane, aonde é a capital nacional da agricultura familiar? Não faço a menor ideia. Só falta você aí me dizer que é onde você nasceu. Ah, Canguçu, aqui no Rio Grande do Sul. Tudo passa por Canguçu. Tudo passa. Sabe por quê? Porque lá tem o maior número de pequenas propriedades rurais. E na Expo Inter, que começa daqui 10 dias, 316 dessas empresas familiares vão comercializar seus produtos. Os visitantes vão encontrar desde laticínios, embutidos, cucas, sucos, chmias, até artesanato, flores e aqueles licores maravilhosos, né, da colônia que a gente só encontra lá. Né? É maravilhoso, eu sempre faço ali minhas comprinhas. Expo Inter que está chegando e eu sei que você tem muita coisa ainda para nos contar. Terça-feira de volta, então? De volta e temos novidades na Expo Inter também. Aguardaremos. E nós voltamos daqui a pouco com as informações sobre esse assalto que aconteceu aqui na capital. Olha só, as vítimas foram trancadas no depósito enquanto o bandido fazia a limpa nos caixas. E tem também a previsão do tempo para os próximos dias. A temperatura despencou nas últimas horas.
Agora há pouco já fazia 0 grau em São José dos Ausentes. Até quando será que vai esse frio? Eu conto tudo daqui a pouco. Hora da previsão do tempo. Uma intensa massa de ar polar chegou ao estado e derrubou as temperaturas. O frio ganhou força ao longo do dia e teve até registro de chuva congelada em São José do Norte, lá no sul do estado. Nas próximas horas, a temperatura cai ainda mais, inclusive faz 0 grau agora lá em São José dos Ausentes. Amanhã deve ser o ápice do frio por aqui. No início do dia estão previstas marcas negativas em grande parte das regiões e geada generalizada. Em Santa Rosa, mínima de 2 graus negativos. Em Caxias, menos 1 grau. A quarta-feira vai ser de sol. A temperatura sobe devagar e não passa dos 12 graus na maioria das cidades. O ar fica seco e a umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 25%, por isso, muita água. Bom, aqui em Porto Alegre, o dia começa com frio intenso, mínima de 3 graus, máxima de 15. Na quinta, a amplitude térmica vai ser grande, temperatura entre 4 e 19 graus. Aí na sexta, o frio perde força, esquenta rápido, máxima perto de 30 graus no sábado. A chuva só deve retornar lá por domingo. E aqui na capital, um homem assaltou uma farmácia e mandou as vítimas ficarem dentro de um depósito. Olha só, o caso aconteceu na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Menino Deus, no início da noite de ontem. Nas imagens, nós podemos ver o momento em que ele anuncia o assalto e aí começa a ameaçar os funcionários, os clientes. O bandido leva todo o dinheiro dos caixas e depois, como a gente vê agora, ó, ele leva todas as vítimas para a sala que fica nos fundos da farmácia, onde fica o depósito. Esse foi o primeiro assalto do ano a esse estabelecimento, mas a empresa tem outra loja na mesma rua que já foi assaltada 2 vezes em julho. Qualquer informação sobre esse homem pode ser repassada à polícia pelo telefone que está aí na tela, 3288-8501. E a gente fica por aqui. Uma ótima noite a todos e até amanhã.